Olá, boa noite, boa noite. Feliz ano novo. Primeiro programa aqui na Vibe Mundial do ano de 2024. E se você também está nos assistindo no YouTube do Conhecimentos da Humanidade, seja muito bem-vindo. Estamos aqui direto da FM 95,7 e também do Conhecimentos da Humanidade direto do YouTube. Seja muito bem-vindo ao ano de 2024 e para esse ano provavelmente você deve ter feito as suas promessas, deve ter feito pegou a sua fé aí, a sua crença para que esse ano seja um ano melhor. A gente sempre quer que seja um ano melhor, muitas vezes até esquece que o ano que passou teve muitas coisas boas, mas é isso, faz parte do nosso aprendizado, a gente está crescendo, a gente está buscando sempre melhorar. Para isso, hoje eu quero trazer uma filosofia de vida para vocês, algo que eu vi acontecer muito nesse último mês de dezembro e que eu quero trazer aqui no programa. Estamos aqui, então, para falar hoje de algo que eu quero refletir com vocês sobre uma filosofia de vida que são os obsessores encarnados. Vamos falar um pouco sobre isso. Olha só, eu já falei aqui sobre, tanto no canal quanto na rádio, sobre pessoas que vampirizam as outras emocionalmente. A gente sempre conheceu alguém que é assim, tá sempre reclamando. Esses dias eu até vi uma neurocientista dando uma entrevista num podcast, e ela falando que se você ficar 30 minutos do lado de uma pessoa reclamando sem parar, que o seu cérebro vai começar a ser afetado de forma negativa. Você vai perder capacidade cognitiva, capacidade de atenção, e que isso pode, inclusive, a longo prazo afetar suas capacidades emocionais. Então, não é que a gente vai se fechar e não vai ouvir alguém que está passando por um problema, que precisa desabafar, mas essa pessoa está falando de pessoas que vivem isso o tempo todo. Mas esse é um assunto que a gente já falou e não é sobre bem isso que eu quero falar. Não quero falar sobre esses vampiros emocionais. Quero falar sobre esse termo, obsessores encarnados, que isso é um passo além do que são esses vampiros emocionais. Eu quero contar algumas histórias para vocês antes, para poder trazer vocês para a mesma página que eu tô para a gente conversar sobre isso. Não sei se você tem acompanhado ultimamente aí algumas notícias da internet, mas eu tive acesso, através de notícias ou através de pessoas conhecidas, a pessoas que foram, hoje a gente usa esse termo, né, canceladas na internet. Por que essas pessoas foram canceladas? Por vários motivos diferentes. Tem gente lá que foi cancelado porque fez apologia a algo que é criminoso, e aí se é crime, a pessoa realmente tem que cumprir, passar ali por uma investigação, ser julgada. E a gente viu casos de pessoas que simplesmente acusaram outra pessoa e a outra pessoa mal conseguiu se defender, mas ela foi julgada pelo tribunal da internet e foi condenada antes mesmo de qualquer júri popular ou de qualquer juiz de direito que tenha capacidade legal no nosso estado de direito de julgar alguém, ok? Eu não vou entrar aqui, gente, em mérito se a justiça no Brasil funciona bem, se demora. A questão não é essa. A questão é que a gente vive um estado de direito. Se a gente não confiar também um pouco, pelo menos, nas instituições, a gente vai voltar aqui à barbárie. E eu acho que ninguém, no fundo, quer isso. Mas vamos lá. Recentemente, então, a gente viu alguns casos, como, por exemplo, uma menina que caiu ali num site de fofoca, como se ela tivesse um relacionamento com alguém famoso e ela não estava tendo. Esse alguém famoso foi lá dizer que não estava tendo, mas a menina que já sofria de depressão, já tinha alguns problemas particulares, ela não suportou aquela pressão que veio da internet e ela acabou tirando a própria vida, infelizmente. Então, enfim, família que sofre com isso, a pessoa que sofreu para chegar nesse ponto. Outra pessoa também que foi julgada pelo tribunal da internet, por causa de uma mensagem que foi tirada um print e que essa pessoa estava sendo irônica ali na mensagem e que a justiça foi lá, investigou tudo da vida da pessoa e não achou nenhum indício de crime, mas ela foi julgada até que chegou agora nesse período aí de festas de fim de ano, que é um período muito difícil para as pessoas que têm depressão e tudo. Essa pessoa também tirou a própria vida dela. Essas duas pessoas que tiraram as próprias vidas, elas não tiraram apenas pela condição psíquica delas, de depressão, elas tiraram porque elas foram massacradas dentro das redes da internet. E dentro desse massacre,
todas essas pessoas que estão ali do outro lado massacrando essas pessoas, elas não conhecem, via de regra, a pessoa que elas estão massacrando, elas não conhecem todos os fatos que estão envolvidos naquele assunto, elas sabem muitas vezes o que elas leram numa notícia e pasmem. No caso dessa menina, num Twitter, gente. Um Twitter lá que tem, sei lá, 200 e poucos caracteres. Você consegue imaginar que uma pessoa pode destruir a sua vida porque ela escreveu lá 200 caracteres? E assim, eu não estou falando de ninguém famoso. Estou falando de uma menina ali que foi apontada como a fé de alguém, nem era alguém que era famoso na internet. Quantas pessoas já não passaram por isso? Porque a gente tem pessoas que se alimentam desse tipo de coisa. Pensa nisso. Quantas pessoas que rapidamente, sem conhecer, sem saber de tudo, são ávidas em julgar. Isso está cheio na internet. Isso está cheio na vida real. Mas na internet, porque ela promete um certo anonimato, parece que pode fazer o que você quiser e falar o que você quiser. Esse ano, agora 2024, oficialmente, o Conhecimento da Humanidade vai fazer 10 anos na internet. E a gente toma muito cuidado com tudo que a gente fala na internet. Porque qualquer coisa que seja mal interpretada, qualquer pessoa que queira tirar aquilo de um contexto ou trazer uma carga X e Y, ela vai colocar a gente numa situação muito difícil. Então, primeiro, eu advogo também causa própria, para que a gente possa ter, dentro dos limites legais, uma liberdade de expressão. E, de novo, eu defendo a liberdade de expressão até os limites legais. Cometer um crime, usou a liberdade de expressão para cometer um crime, tem que ser julgado e punido. Eu não acho que você pode falar o que você quiser, não é assim que as coisas funcionam. Mas, ao mesmo tempo, como eu não posso falar o que eu quiser, porque a lei é ali, eu também não posso chegar nos comentários e falar o que eu achar que eu tenho que falar para qualquer pessoa. Então, pegar o caso dessa menina, fofoca de que ela tava com esse famoso, o cara indo lá falando que não tinha nada a ver, que não tava, e uma galera indo no perfil dela e acabando com ela. Esse outro agora também, acabando com a vida do cara, durante um período enorme, massacrando a pessoa, quando a pessoa não conseguir mais trabalho, não conseguir mais se recolocar na sociedade, por um crime que ela nem cometeu. E eu ainda digo que quem comete seus crimes e paga pelos seus crimes deveria ter uma chance de novo na nossa sociedade, mas isso é outra história. Eu tô falando desses obsessores encarnados, gente que tem prazer em entrar nos perfis de pessoas que não conhecem e falar mal dessas pessoas, e atacar essas pessoas. E muitas vezes sem fundamento nenhum. Eu lembro de uma matéria que passou uma vez no Fantástico, em que os repórteres estavam entrevistando alguns haters, né? Esse povo que fica na internet, que odeia de graça. E essas pessoas falavam assim, eu faço isso porque eu gosto, eu faço isso porque essas pessoas famosas merecem, eu faço isso porque de vez em quando essa pessoa até me responde, e fala isso rindo. Só que eu tenho certeza que é o tipo de pessoa que se a gente colocasse numa sala e colocasse um monte de gente para ofender ela, para falar mal dela, para tirar sarro de características físicas dela, eu duvido que essa pessoa ia aguentar. Porque nós, seres humanos, nós temos nosso limite emocional para lidar com certas coisas. A gente muitas vezes precisa de apoio, precisa de ajuda, mas tem gente que parece que é um comedor de carniça da sociedade. Gente vazia, gente com espírito de porco, gente que não parece que busca ser um ser humano melhor. Parece que está buscando ser o pior possível, porque de alguma forma aquilo traz algum tipo de validação para aquela pessoa. Quando alguém lá vai e faz um comentário muito ruim, que alguém reposta, fala, nossa, olha o que essa pessoa falou. Essa pessoa que tem o comentário repostado, ela se sente famosa por um período. É como se ela roubasse um pouco da fama daquela pessoa que ela estava atacando, para que ela se sinta bem e notada por algum momento. Ou seja, não deixa de ser um carniceiro. Não deixa de ser alguém que está buscando só vilipendiar, atacar, humilhar pessoas. Pensa se a gente, mesmo que a gente não tenha esse comportamento de entrar em redes sociais para ficar comentando em foto de gente famosa e falando mal de pessoas assim, se a gente também não tem o hábito de fazer isso na nossa vida no dia a dia. Aqueles comentários rápidos do tipo assim,
Ah, fulano bateu o carro. Ih, devia estar bêbado. Pra que fazer esse tipo de comentário? Você sabe se a pessoa estava bêbada, se a pessoa dirigiu, se a pessoa... Eu lembro que uma vez eu causei um acidente de automóvel e eu não tive nenhuma culpa. Mas eu causei um acidente, eu estava dirigindo o carro, eu não tive culpa. E logo que eu parei o carro, eu estava ali, né, a polícia chegou muito rápido e para atender ali a ocorrência e tudo. E assim, eu estava arrasado, eu estava muito mal, porque foi uma coisa muito rápida, que aconteceu muito rápido, não deu tempo de eu fazer nada. Eu lembro que passou uma pessoa na rua, tinha uma senhora me dando água com açúcar aí para me acalmar, porque eu estava muito nervoso. O policial também estava tentando me acalmar, falando, calma, você não fez nada de errado. Mas eu estava preocupado, né? E passou uma pessoa e falou assim, o que aconteceu? E essa senhora que estava dando água com açúcar para mim falou assim, aconteceu um acidente, aqui assim assado. Primeiro comentário dessa pessoa, a pessoa que fez isso, causou acidente, devia estar muito bêbada. E estava na minha frente. Essa senhora, ela se indignou por mim. Ela virou para essa pessoa e falou assim, por que você está falando isso? É esse rapaz aqui. Olha como ele tá, olha o estado dele. Pode ver que ele não tá alcoolizado, ele tá nervoso com o acidente. Aí essa pessoa olhou pra mim e aí ela caiu na real. De que ela julgou muito rápido, de que ela foi extremamente maldosa no comentário dela. Quantas vezes a gente não faz isso? Rápido. E muitas vezes faz isso por algum tipo de validação, ou para dizer que a gente é muito inteligente. Nossa, eu já sabia que aquela pessoa estava errada naquele momento. Pra que isso? E pra que levar isso para as redes sociais, que é um lugar que até o maior dos idiotas hoje tem voz, como diria Humberto Eco? Para que a gente vai passar esse atestado de idiota numa rede social? Porque talvez seja bonito para um, para outro ali. Olha lá, eu comentei lá no post de não sei o quê e o famoso me respondeu, porque ele ficou bravo comigo. Olha lá, o cara me respondeu. Eu vi esses dias uma amiga minha que tem um conteúdo muito específico falando sobre esse conteúdo e aí um famoso foi no post dela criticar o conteúdo dela. E assim, uma crítica que ele fez construtiva em cima de um conteúdo dela que era uma crítica construtiva a algo que ele tinha falado. Então assim, não tinha uma agressão direta nem por parte dela, esse famoso, nem desse famoso para ela. Mas o que tinha de comentário de gente xingando o cara ou de fã dele xingando ela. E ao mesmo tempo tinha gente falando assim, nossa, você viu só, o cara te respondeu, Tinha um monte de gente. Aí você vê o comportamento humano de manada, que a gente chama. Que é quando um faz, vai todo mundo atrás copiando. Então, nossa, você conseguiu chamar a atenção desse famoso. E ele te respondeu. Mas o cara foi ali e fez um comentário. Falou, olha, você tirou meio que de contexto a minha fala. Na fala inteira eu tô falando várias coisas diferentes. Não tô só falando sobre esse assunto. E aí... o pessoal começou a se alimentar daquilo como se eles estavam brigando, como se fosse uma briga entre os dois, e nem era uma briga, gente. O cara só foi ali e falou, pessoal, eu só comentei sobre isso, mas assiste o vídeo inteiro, porque eu explico mais sobre isso, e tá tudo certo. E faz parte do jogo. Agora, tinha uma galera ali, que ali eu senti que era o Coliseu de Roma. 2 pessoas ali, que estavam conversando no meio da arena e o resto da arena querendo que as 2 pessoas se matassem na porrada. Na porrada da arena da internet. E aí, caramba, será que a gente tá tentando caminhar para uma civilidade, para olhar para pelo menos uma evolução ética e moral da nossa sociedade? O quanto a gente busca isso na filosofia, buscar, através da ética e da moral, lapidar a nossa sociedade para que ela seja mais justa, para que ela seja uma sociedade mais segura, para que todos os seres humanos tenham o direito de existir, de ser, e que se cometerem algum ato de irregularidade vão ser julgados e punidos de acordo com o que a sociedade construiu. E, gente, não vem falar de exceção. Mas teve o cara lá que cometeu um crime e não foi julgado. Não vamos tomar o todo por uma exceção. Não vamos tomar tudo por uma exceção ou outra para justificar esse tipo de ato de barbárie que acontece na internet. E aí eu chamo esse tipo de pessoa que vive, que deve ser uma casca vazia de existência e que a diversão dela é falar mal dos outros, atacar os outros. Eu chamo essas pessoas de obsessores encarnados. Porque elas se alimentam do sofrimento alheio. E elas podem não só se alimentar disso, mas elas estão aptas
o tempo todo a gerar esse sofrimento nas outras pessoas, para se alimentarem disso. Lembra lá no começo, quando eu falei dos vampiros emocionais e tudo? Eu diria que esses obsessores encarnados são piores até. Porque muitas vezes esses vampiros emocionais, eles estão fazendo aquilo de uma forma meio inconsciente. Eles aprenderam inconscientemente que reclamar de tudo atrai a atenção das pessoas, atrai o carinho das pessoas. E as pessoas dão atenção para aquelas pessoas que estão sofrendo. Só que ela percebendo isso, mesmo que inconscientemente, ela continua naquele ciclo de reclamação para que tenha sempre pessoas em volta dela, olhando para ela e dando aval para as coisas dela. Esse tipo de vampiro emocional é muito comum quando você chegar nele e fala assim, mas ó, seu problema você resolve assim, ou você faz assado. Ou você tá com problema comigo, por que você não fala direto comigo? Por que você tá falando com um monte de pessoas? Ele recua, ele foge de você, ele continua buscando as outras pessoas porque ele está buscando validação. E quando ele percebe que essas pessoas não estão mais validando ele muda de pessoa. Ele começa a contar a história da vida dele, do coitadismo dele para outra pessoa, até que a outra pessoa percebe. Aí meio que dá uma cortada, aí ele vai para outra, vai para outra, vai para outra. E nessa, essa pessoa vai pulando de galho em galho. Essas pessoas são obsessores encarnados. Elas são pessoas que elas têm um prazer de ver esse sofrimento alheio, de provocar esse sofrimento alheio, porque no fundo elas são sádicas. E elas são sádicas no pior sentido da palavra. Elas querem gerar o sofrimento alheio porque elas sentem prazer em gerar esse sofrimento alheio. O que eu aconselho? Já que nós estamos começando um ano novo, já que a gente está começando, seja você um agente de mudança dessa realidade. Se você conhece pessoas que fazem esse tipo de coisa na sua vida, que o primeiro comentário delas sempre é um comentário maldoso, né? E ela se gaba muitas vezes de ser perspicaz, de ser sagaz, de perceber as coisas, mata esse tipo de comentário. Fala, mas por que você está fazendo esse comentário? Você estava lá, você viu? Você viu o que aconteceu? Você sabe o que essa pessoa fez? Você sabe por que essa pessoa agiu desse jeito? Você conversou com essa pessoa? Então, antes de emitir o julgamento, conversa com a pessoa. Você já imaginou se todos nós fizéssemos isso? Se a gente conseguisse cortar o veneno, a fofoca, a maldade, a maledicência na raiz, quando ela nasce, se a gente já conseguisse ter essa competência, essa consciência de olhar e falar assim, ó, não sei se foi isso que aconteceu, prefiro eu conversar com a pessoa para ver o que aconteceu. Eu faço muito isso na minha vida. Quando alguém chega em mim e fala assim, ó, fulano falou tal coisa de você, eu já vou no fulano direto. Fulano, você falou isso de mim? Não, não falei, ó, mas ciclano me falou que você falou. Não, não falei isso. E aí muitas vezes eu chego no ciclano e falo, ó, fulano tá falando que não falou isso, da onde veio isso? Porque eu não vou ficar alimentando fofoca. Não vou ficar alimentando maledicência. Chegou em mim com alguma coisa, ó, falaram isso, então eu vou na pessoa. Eu mato isso, porque eu não quero ficar alimentando nenhum tipo de obsessor encarnado. Tem gente que vive disso. E tem gente que confunde muitas vezes se preocupar com alguém, querer saber de alguém, ou querer estudar alguma coisa com atos de maldade, com fofoca maldosa, com atos de maldade, de querer através, talvez, de ser aceito por um grupo, de parecer que é mais do que realmente é para aquele grupo, que tem um certo poder através da informação, do conhecimento, chegar naquele grupo trazendo fofocas, informações para se mostrar superior e no fundo não tá vendo que tá, de alguma forma, fazendo mal para alguém, que muitas vezes não tá naquele grupo, não tem a chance de se defender. Não seja essa pessoa. Não faça isso com ninguém. Principalmente se você não quer que um dia façam isso com você. Se a gente naturalizar esse tipo de coisa, se a gente naturalizar esse tipo de obsessor encarnado que age na internet ou que age nas nossas vidas, a gente vai estar dando autorização para que qualquer pessoa faça isso. E a partir do momento que qualquer pessoa possa fazer isso, um dia alguém vai fazer isso com você. E não vai ser legal. Alguém vai te expor, alguém vai contar suas coisas e talvez venha um monte desses obsessores, desse povo que mora numa lama, vai vir ali para te atacar no seu perfil a ponto de talvez você não aguentar lidar com aquilo. E vamos falar a real. Todo mundo aqui
que está assistindo esse vídeo no YouTube, ou está ouvindo na rádio, vive conectado. De alguma forma vive conectado na internet. Por menor que seja o seu acesso, você vive conectado. E se você vive conectado, a vida virtual ela faz parte já da sua vida real. E quantos não dependem hoje da vida virtual para conseguir trabalhar e exercer suas funções? Se uma pessoa dessa é cancelada, por qualquer motivo que seja, e muitas vezes o motivo não é justo, porque as pessoas não conhecem o que está acontecendo por trás, se uma pessoa dessa é cancelada, essa pessoa ela não tem mais vida. Eu não sei se vocês estão acompanhando, ultimamente muitos profissionais da área de saúde, principalmente da área de saúde, tem reclamado que se eles não têm um bom Instagram, se eles não fazem vídeos no Instagram, ninguém procura consulta com eles. Tem paciente que fala assim, doutor, quero me consultar com você. O cara com uma baita formação, sabe, melhores universidades do Brasil, pós-graduações, dentro do Brasil, fora do Brasil, conhece as maiores técnicas dentro da especialidade dele, é um bambambam, professor que dá aula magna em colégios fora do país, magna, né, fora do país, enfim. Mas se o cara não tiver um Instagram com um nível razoável de seguidores, tem gente que não procura o cara. Então as pessoas estão tendo que olhar para a rede social e falar assim, ok, se eu não tô lá, parece que eu não existo. E é mais ou menos isso que tem acontecido e talvez isso piore com o tempo. E aí se você mata essa pessoa na vida social, ela deixa de existir mesmo. E talvez isso acabe com a vida da pessoa como acabou com a vida de algumas pessoas. E que talvez continue acabando. Então vamos combinar, vamos começar 2024... É um ano aí que alguns astrólogos estão falando que é o ano de Saturno, outros estão falando que é o ano de Vênus, quando na verdade é um ano que muitos dos dois vão caminhar meio que junto e se encontrar em algum momento. Então é ano de Vênus, é um ano de expressar energias amorosas, energias de cuidado. E se é o ano de Saturno, é ano de cortar aquilo que não serve mais, aquilo que não presta para o nosso ano. Vamos pensar desse jeito. Vamos pensar o que realmente eu posso expressar que seja produtivo para o mundo, que traga coisas criativas para o mundo, e tudo aquilo que não serve, que não presta, que é esterilizante, que causa um aspecto de não vida, de não criatividade, corta fora. Tenta se manter dentro de uma coerência com aquilo que você quer para você. E aí expressa essa coerência para quem está fora também. Se você acredita em amor cristão, então pratica o amor ao próximo. Se você não é cristão, então pratica o estado de coerência. Não faz com os outros aquilo que você não quer que faça com você. Quando você vê alguém sendo humilhado na internet, pessoalmente, alguém falando mal de alguém, tenta imaginar que poderiam estar fazendo aquilo com você. E tenta entender como é que você se sentiria com aquilo, de verdade. Ok? Fica a reflexão, gente. Vamos tentar fazer um ano melhor. Vamos tentar ser seres humanos filosoficamente melhor e não repetir esse tipo de padrão que acaba destruindo possibilidades de vida. Beleza? Um feliz 2024 para vocês, um bom ano, muitas realizações. E a gente se vê sexta-feira que vem às 6h30. Mais um Filosofia para Todos. Um beijo no coração. Até lá.